Imagina a seguinte cena. Você precisa de uma consulta médica com urgência. Como essa vaga deveria ser decidida? Deveria ir para a pessoa que pode pagar mais caro por ela, tipo num leilão de última hora, ou para quem chegou primeiro e esperou pacientemente na fila, ou, ou para quem está em estado mais grave, objetivamente. É uma pergunta. Nossa, que abre um debate enorme, né? Exatamente. E essa pergunta está no centro da nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar num debate fascinante sobre os limites do mercado, explorando um verdadeiro choque de ideias. De um lado, a eficiência econômica pura, E do outro, do outro, conceitos que são bem mais difíceis de medir, como justiça, necessidade. e o que nos une como comunidade. E para guiar essa nossa conversa, a gente tem trechos de uma discussão com gente de peso, né? Sim, pesos pesados como o economista Gregory Mankiw, o filósofo Michael Sandel e o economista vencedor do Nobel Joe Stiglitz. Eles estavam debatendo se tudo na vida deveria ter um preço. Um debate e tanto. Então, vamos desconstruir isso. Qual é a melhor forma de distribuir recursos que são, ao mesmo tempo, essenciais e limitados? A resposta, como a gente vai ver, é tudo menos óbvia. Vamos começar pela perspectiva talvez mais provocadora para muita gente. A visão puramente econômica, defendida com muita clareza por Gregory Mankiw. Certo. A ideia central dele é que permitir a compra e venda livre de vagas para consultas médicas, por mais estranho que isso soe, leva ao resultado mais eficiente. Exato. E aqui é crucial a gente entender o que um economista como ele quer dizer com eficiente. Não é mais justo, não é mais moral. Não necessariamente. Não. Eficiente nesse contexto significa que o recurso, a consulta médica, no caso, vai para a pessoa que, naquele momento, mais o valoriza. E a métrica para medir esse valor é fria e direta, a disposição para pagar. E como seria essa lógica na prática? Bom, a lógica é a seguinte. Se eu tenho uma consulta marcada para uma dor de cabeça leve e alguém aparece com uma enxaqueca terrível, disposto a me pagar, sei lá, R$ 200 pela minha vaga, a transação seria eficiente. Exatamente. Eu ganho dinheiro, que talvez eu valorize mais que a consulta, e a outra pessoa ganha o alívio imediato, que valoriza mais que os R$ 200. Na teoria de Mankiw, os dois saem ganhando. Nenhum ganho através do comércio é desperdiçado. É a lógica de mercado na sua forma mais pura. Entendo a lógica, mas ela soa tão fria. Eficiente, talvez, mas parece ignorar completamente a vida das pessoas. Mas antes de chegar nisso, tem um ponto dele que é ainda mais fundamental. Ele ataca a própria palavra necessidade. Sim, e aqui a discussão fica filosófica. Mankiw argumenta que necessidade é uma palavra perigosa, ambígua, subjetiva. E como ele justifica isso? Para ilustrar, ele usa uma analogia que parece banal, mas é poderosa para o argumento dele. Uma criança que diz, eu preciso de um biscoito. Claro, a criança não vai morrer sem o biscoito. Pois é, o que ela quer dizer é, eu quero muito um biscoito. Ele transporta essa lógica para quase tudo. Ele diria que na maioria das vezes que a gente usa a palavra preciso, na verdade a gente quer dizer quero. Mas um biscoito não é um transplante de rim, ele realmente equipara essas coisas. Dizer eu preciso de uma consulta por causa de uma dor no peito parece fundamentalmente diferente de preciso de um biscoito. Parece, e aí que o argumento dele encontra mais resistência, claro. Ele reconhece que existem casos de vida ou morte, mas argumenta que a grande maioria das interações com o sistema de saúde não são assim. São condições sérias, mas que podem esperar, na visão dele. Isso. E ao reclassificar necessidade como uma forma intensa de desejo, ele abre a porta para que a disposição de pagar se torne a métrica supostamente mais objetiva para medir a intensidade desse desejo. Então, se você está disposto a pagar R$ 1.000 por uma consulta e eu só 100, A lógica de mercado diz que você a deseja 10 vezes mais do que eu. O problema, e aqui está a grande armadilha do argumento de Mankiw, que críticos como Stiglitz apontariam... é que isso ignora a desigualdade. Exato, é exatamente aí. Para um bilionário, pagar R$ 1.000 numa consulta é um valor trivial. É menos que um erro de arredondamento na conta bancária dele. Enquanto para um trabalhador com salário mínimo é uma catástrofe financeira. Pois é.
Então, a disposição para pagar não mede o desejo ou a necessidade de forma pura. Ela mede o desejo ponderado pela riqueza. E isso distorce completamente a ideia de que o recurso vai para quem mais o valoriza, em termos humanos. Na verdade, ele vai para quem tem mais capacidade financeira para expressar esse valor. Exatamente. É uma distinção crucial. Ok, essa crítica é demolidora. Entendi a lógica de mercado e suas falhas gritantes quando a gente fala de desigualdade, mas qual é a alternativa? O que a gente perde como sociedade quando coloca um preço em tudo? É aqui que entra a visão do Joe Stiglitz, certo? Precisamente. Stiglitz introduz um conceito que a planilha de Excel do economista clássico simplesmente não consegue capturar: a solidariedade social. Solidariedade social? Ele argumenta que tratar certas coisas, como saúde, educação ou justiça, como meros produtos de mercado é um abuso do mecanismo. A prática de vender e comprar vagas na fila do médico pode ser eficiente no vácuo, mas ela tem um custo oculto. Ela mina o sentimento de que estamos todos no mesmo barco. Corrói os laços que formam uma comunidade. O que isso significa na prática? Corroer os laços comunitários. Parece um pouco abstrato? Pensa na seguinte situação. Um desastre natural acontece e tem uma fila para receber água potável. Se todos esperam juntos, há um sentimento de partilha, de sacrifício comum, né? Agora, imagina se uma pessoa rica chega, paga uma fortuna para ir para o início da fila e pega toda a água que quer. A transação foi eficiente. Talvez. Mas o que ela fez com o moral do grupo? Gerou ressentimento, quebrou a confiança, deixou claro que, no fim das contas, não estão todos juntos nisso. Exatamente. Stiglitz diria que a mesma coisa acontece de forma mais sutil toda vez que a gente permite que o dinheiro compre privilégios em áreas que deveriam ser regidas por outros valores. A saúde vira só mais um item de luxo e nossa percepção de responsabilidade mútua se desfaz. E ele vai ainda mais longe, não é? Ele ataca um dos pilares da economia moderna, a mão invisível de Adam Smith. Essa é uma acusação bem séria. Stiglitz está basicamente dizendo que Adam Smith estava errado. Ele está dizendo que a interpretação popular da mão invisível está perigosamente simplificada e, em muitos contextos, simplesmente errada. A ideia de que indivíduos buscando só o próprio interesse magicamente levam ao bem-estar da sociedade é para o Stiglitz um mito. Entendi. O que é racional para um indivíduo vender minha vaga na consulta por um preço alto pode ser profundamente prejudicial para o bem-estar coletivo. Ele diria que a mão invisível pode até funcionar para produzir mais carros ou celulares, mas quando aplicada a bens cívicos ou essenciais, Ela pode se tornar uma mão destrutiva. uma mão destrutiva para o tecido social. O bem-estar coletivo, na visão dele, não é só a soma dos bem-estares individuais. Existe algo a mais, essa solidariedade que é ativamente destruída quando o mercado invade todos os espaços. Essa briga filosófica é fascinante. De um lado, a eficiência fria do mercado. Do outro, a defesa de um bem comum mais abstrato. Mas vamos para o mundo real. A segunda parte do nosso material faz exatamente isso. Apresenta alternativas práticas. Se não for o dinheiro a decidir, como a gente faz? Bom, a primeira ideia que vem à mente é a boa e velha fila. A fila. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Isso. A debatedora Lindsay Tansey, nas fontes, defende que o tempo é um critério mais igualitário que o dinheiro. A lógica é bem direta. A riqueza é distribuída de forma extremamente desigual, mas, em teoria, todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia. Em teoria. Pois é. Esperar na fila é um custo? Sim, mas é um custo pago com uma moeda que, supostamente, todos possuem em igual medida. O tempo. É uma tentativa de nivelar o campo de jogo. Mas essa ideia de que todos temos as mesmas 24 horas é um pouco ingênua, não é? Um executivo que pode mandar um motorista, um assistente, esperar na fila por ele, não está pagando com o tempo da mesma forma que uma mãe solo que precisa faltar ao trabalho, perder um dia de salário para ficar ali. Você tocou no ponto nevrálgico. O custo do tempo é muito diferente para pessoas diferentes. Exato. E a crítica ao sistema de filas é exatamente essa.
O tempo não é um recurso tão igualitário quanto parece. Além disso, como outra participante, a Érica, aponta, a fila não tem nenhuma relação com a urgência. Nenhuma. Uma pessoa com uma unha encravada pode chegar às 6 da manhã e ser atendida antes de alguém que chega às 8 com sintomas de um ataque cardíaco. A fila é cega para a necessidade. E é curioso que outro participante, o Josh, que defende o mercado, até tenta argumentar que a fila reflete a urgência. Se seu caso fosse tão grave, você teria chegado mais cedo. Mas é uma visão bem dura, né? Bem dura e que não se sustenta. Então, se o dinheiro é injusto e o tempo é falho e cego, o que sobra? Isso nos leva direto à terceira via, defendida pela Érica, a própria necessidade. Exatamente. É o princípio da triagem, que a gente conhece bem dos prontos-socorros. Não importa se a pessoa é bilionária ou se está esperando às 5 horas. A equipe médica avalia a gravidade de cada caso. E atende primeiro quem tem a condição mais urgente. Isso. Aqui, o critério de alocação não é o poder de compra nem a paciência, mas a necessidade médica objetiva. E esse parece ser o princípio que mais ressoa com a nossa intuição moral quando o assunto é saúde. E o mais interessante é que essa intuição parece ser quase universal. Sim, e o momento mais revelador na discussão das fontes é quando até mesmo o Josh, o defensor do livre mercado, do cambismo de consultas, ele é confrontado com um cenário de vida ou morte. E aí ele recua. Ele acaba admitindo que, num caso extremo, a urgência médica deveria sim prevalecer sobre o poder de compra ou a ordem de chegada. Isso mostra o limite do argumento puramente de mercado para a maioria das pessoas. Faz sentido. Quando a vida está em jogo, a lógica de quem paga mais leva se torna moralmente muito mais difícil, se não impossível de defender. A nossa intuição de que a vida humana tem um valor que transcende o mercado fala mais alto. Sabe, enquanto a gente debate qual é a maneira menos pior de organizar a fila, com dinheiro, tempo ou necessidade, tem um ponto levantado por um participante, o Ryan, que me fez parar para pensar. Ele sugere que talvez a gente esteja fazendo a pergunta errada desde o início. O ponto dele é brilhante. É brilhante porque ele muda completamente a perspectiva. Ele observa todo mundo discutindo sobre a moralidade do cambista ou de quem fura a fila e diz essencialmente: vocês estão culpando as pessoas erradas. O argumento dele é sistêmico. Totalmente. Ele diz que a existência de filas longas e de um mercado paralelo de cambistas são apenas sintomas de um problema muito, mas muito maior. Uma falha de mercado fundamental. Então, na visão dele, toda essa discussão entre Mankiw e Stiglitz, entre eficiência e solidariedade, é quase uma distração do problema real. Pode ser visto exatamente assim. É uma discussão sobre como dividir um bolo que é pequeno demais. O Ryan nos força a perguntar: por que a gente não faz um bolo maior? Boa pergunta. A existência de cambistas e de pessoas esperando meses por uma consulta não é, na raiz, um sinal de ganância individual ou de falta de moral. É um sintoma gritante de que a oferta de serviços de saúde é dramaticamente insuficiente para atender a demanda. O problema não é o cambista que explora a fila. O problema é a existência da própria fila em primeiro lugar. Isso muda tudo. A gente começou com uma questão micro, sobre uma transação individual, e terminou com uma crítica macro a todo o sistema de saúde. Exatamente. O argumento do Ryan nos força a olhar para além do dilema moral individual e a questionar as estruturas que criam essa escassez. Por que não há médicos suficientes? Por que não há leitos suficientes? Se houvesse consultas para todo mundo no momento em que precisam, grande parte desse debate... Dinheiro contra tempo contra necessidade. Simplesmente desapareceria. A gente estaria discutindo um problema que não existiria. Ele nos convida a focar na causa raiz da doença, que é a escassez, em vez de só debater os sintomas. Então, recapitulando o que a gente viu, foi um verdadeiro embate de visões de mundo. Começamos com a lógica econômica do Mankiw focada na eficiência, onde o mercado aloca recursos para quem demonstra mais valor com dinheiro, efetivamente transformando necessidade em desejo ponderado pela riqueza. Em oposição à visão do Stiglitz, baseada na necessidade, na justiça e, o que é crucial, na importância de preservar a solidariedade social, defendendo que certas áreas da vida devem ser imunes à lógica de mercado. Isso. E, por fim, a provocação sistêmica do Ryan, que nos alerta que talvez a gente
esteja só discutindo os sintomas, as filas, os cambistas e não a doença principal, que seria a própria escassez do recurso. As fontes que a gente analisou se concentram na saúde, mas é impressionante como podemos aplicar essa mesma lente a tantas outras áreas. Acesso à educação de qualidade, moradia em bairros desejados, até mesmo a entrada em parques nacionais com visitação limitada. Com certeza. A questão que fica para a gente refletir é: que partes da nossa vida em sociedade devem ser regidas pelas regras do mercado e quais devem seguir outros princípios, como necessidade ou igualdade? E, talvez o mais importante, a pergunta que o ponto do Ryan nos deixa. Quando a escassez de um bem essencial surge, nossa primeira reação deve ser criar um sistema para gerenciá-la de forma justa? Ou nossa primeira reação deve ser lutar para eliminar essa escassez de uma vez por todas? É a grande questão, né? Quem, afinal, tem o poder de traçar essa linha e de decidir se queremos um sistema mais eficiente para gerenciar a fila ou um sistema robusto o suficiente para que não haja fila alguma?